vocês concordam comigo que, independente da queda de cabelo da paciente que chegam para vocês, existe uma deficiência orgânica, ou seja, uma deficiência nutricional, correto? Independente da causa que ela apresente, quando você vai ter o cuidado de colher a história, você observa que a paciente ou tem uma alimentação pobre, porque não tem condições, às vezes, de conseguir ter acesso a uma alimentação adequada, ou é pobre porque ela faz escolhas erradas. Ela passa o dia comendo bobagem, fast food, enfim. Essa paciente, ela vai ter um quadro de queda de cabelo temporário ou não, porque quando você está comendo inadequadamente, a primeira fatura que o seu corpo vai cortar de nutriente é para pele, cabelo e unha, ok? Ele precisa dar nutriente, garantir o nutriente para órgãos vitais. Então, a paciente que chega com queda capilar, unhas fracas, enfim, a gente já desconfia de uma deficiência nutricional. Agora, o que é que eu quero que vocês parem para pensar um pouco? Tem paciente que come super balanceado, aquelas pacientes super fits, comem tudo balanceado, com acompanhamento nutricional, mas ainda assim apresentam um quadro de queda capilar, ok? Segura aí esse pensamento, porque a gente vai fazer o meu objetivo é mostrar para vocês a vulnerabilidade de várias formas de avaliar um quadro de queda capilar, ok? Então tá, você tem a paciente que come bem e tem queda capilar, e você tem a paciente que não come tão bem, mas ainda assim tem queda capilar. Aí você pergunta, o que será então a causa dessa queixa da minha paciente? Aí o que é que a gente pensa? Na parte hormonal, né? E aí eu venho com outra ponderação para vocês. Com certeza você tem paciente que vai para academia, é super em forma, e você tem a paciente que é sedentária. E os dois tipos de paciente também apresentam a queda capilar. A paciente que malha muito, ela tem uma probabilidade maior de desenvolver algum tipo de alopécia, porque ela vai modular mais a testosterona, e a gente sabe que é a testosterona que, vamos dizer assim, manda no folículo piloso. Ela que vai controlar a produção de sebo. Então, a paciente que malha muito, ela vai modular mais a testosterona. Essa testosterona vai ter uma influência maior sobre o folículo piloso, e uma das causas da alopécia é acúmulo de sebo no couro cabeludo. Tanto que a limpeza de couro cabeludo faz parte do protocolo aí de muita gente que trata queda capilar. Mas a gente tem aquela paciente sedentária que ainda assim tem a queda capilar. Ou seja, a gente não tem uma determinação específica da causa hormonal ser determinante no diagnóstico do tipo ou da causa da queda de cabelo. Aí vocês perguntam, poxa, eu tenho um paciente que come bem e que não come bem, que tem queda capilar. Tem um paciente que malha, ou seja, modula mais hormônios do que não malha, mas também os dois tipos de pessoas apresentam queda capilar. Aí o que é que a gente pensa? Só pode ser genético, né? Se tiver um homem que tem um gene dominante, a mulher que tem um gene recessivo, já era, né? Não tem mais solução, não tem mais salvação para essa cliente. Só que eu quero apresentar para vocês a epigenética, que é um ramo da medicina que já comprovou que, a depender dos hábitos de vida de uma pessoa, ela pode acordar ou adormecer alguns genes relacionados a doenças, ok? Não estou falando especificamente da alopécia, só que existem estudos epigenéticos que mostram que um padrão inflamatório que é associado a uma qualidade de vida ruim, sedentarismo, má alimentação, má qualidade de sono, ele consegue ativar genes para síndrome metabólica, diabetes e outras doenças inflamatórias que estão associados aos pacientes que desenvolvem também a alopecia androgenética, sendo homens ou mulheres, entende? Então, por trás até mesmo da genética, existem variáveis que nos deixam em dúvida se a genética realmente é a causa da queixa capilar, no caso da alopecia androgenética, ok? Então, eu fiz esse preâmbulo todo para mostrar para vocês que
todas as formas os parâmetros até hoje que as pessoas usam para poder classificar o tipo de alopécia são vulneráveis, né? Existem pessoas que fazem a mesma coisa e desenvolvem ou não uma queda de cabelo, ou temporária ou definitiva. Só que existe um padrão avaliativo, que é por isso que eu estou aqui, que é a questão intestinal, que interfere nesses 3 fatores. Porque veja bem, onde que você absorve nutriente? No intestino, certo? Então, se seu intestino não estiver bem, você não vai absorver nenhum nutriente que já vai de encontro com nossa primeira suspeita. Então, independente da paciente comer bem ou comer mal, o nível de nutriente que ela consegue adquirir precisa ser absorvido antes de chegar na célula. Por exemplo, é muito comum todo mundo passar biotina para paciente que está com queixa de queda de cabelo. Mas o que vai garantir que a paciente vai estar ingerindo essa biotina e essa biotina vai estar chegando na célula, né? A gente vê as pesquisas, eu tenho acesso a muita pesquisa, geralmente a gente pega uma célula e coloca numa placa de Petri, coloca lá a biotina, digamos assim. Isso é uma metodologia que eu estou inventando agora, certo, gente? E aí a gente vê o efeito da biotina naquele funcionamento daquela célula. Aí começa a notar o que funciona naquela célula. E fala, nossa, melhora isso, melhora aquilo, bacana, a biotina é massa, tá? Mas, quando você vai dar para uma pessoa, do momento em que ela põe a biotina na boca, ingere essa biotina, até essa biotina chegar na célula, existem muitas adversidades. E a maior delas é o funcionamento intestinal, mais especificadamente ainda a microbiota dessa paciente. Então, o primeiro apelo aqui é que a gente inclua na nossa avaliação, a gente amplie a nossa visão de estética e comece a perguntar para a paciente como é que é o funcionamento intestinal dela. Porque se a paciente mostra sintomas de constipação ou diarreia ou gases, né, que formam um quadro de disbiose, a gente sabe que aquela biotina tem uma grande probabilidade de não conseguir chegar na célula. Se não chegar na célula, muito menos vai ser entregue a nível de anexo cutâneo, né, que é nossa pele, cabelo e unha. Compreende a importância de a gente conseguir ter essa visão do intestino para uma paciente que apresenta uma queda de cabelo? A gente precisa garantir que a primeira suspeita, que é a deficiência de nutrientes, seja resolvida. Então, se eu reabilito esse intestino, eu faço esse intestino constipado funcionar regularmente, eu consigo garantir que essa biotina seja entregue, que os nutrientes que a paciente está comendo na alimentação dela realmente sejam absorvidos a nível celular, ok? Eu preciso falar um pouco mais para vocês de intestino, né? De funcionamento intestinal, de função do sistema digestivo e da microbiota para poder a gente avaliar a nossa segunda suspeita, que é a questão de produção de hormônios, e a terceira suspeita, que é a questão da epigenética. Eu não sei se vocês sabem, mas no nosso intestino delgado, que tem 7,5 metros, é o local onde a gente absorve nutrientes, certo? E nesse intestino delgado existem bactérias de várias cepas, que vai formar a nossa microbiota. Então, eu tenho 50 cepas. Quem está me assistindo aí pode ter 10, pode ter 100, pode ter 70, não importa. A microbiota é igual a opinião, cada um tem a sua, certo? Não tem ninguém melhor do que ninguém. Só que o seu hábito de vida, o hábito de vida da sua paciente vai interferir na qualidade dessa microbiota. Porque nessas cepas todas, você vai ter as bactérias boas e as bactérias não tão boas. Não tem bactéria ruim, a gente que torna a bactéria ruim. Entenda que a gente tem mais bactéria no intestino do que células no corpo. Né? Estudos mostram que a gente tem uma média de 100 trilhões de bactérias no intestino e 10 trilhões de células no corpo. Se a gente parar para pensar que a bactéria é um ser vivo, ela tem necessariamente um direito a voto, ela tem um direito de opinião e ela quer sobreviver tanto quanto a gente. As células são matemáticas, as células precisam de nutrientes, precisam fazer fotossíntese, precisam ter um metabolismo, ter minerais, vitaminas para poder funcionar.
As bactérias, elas querem sobreviver assim como a gente. Então, se você alimenta determinados tipos de cepas, através dos seus hábitos alimentares, escolhas de hábitos de vida, você pode estar alimentando bactérias que vão produzir toxinas, ao invés de alimentar bactérias que vão produzir neurotransmissores e vitaminas. É isso mesmo. A sua microbiota, ela tem a função de absorver nutriente, que é a básica, mas ela também sintetiza vitaminas, inclusive a biotina é uma delas, e sintetiza neurotransmissores. Neurotransmissores, né? Vamos falar de acetilcolina, que é um neurotransmissor do foco, da alegria. Vamos falar de melatonina, vamos falar de serotonina, vamos falar de hormônio do crescimento. Isso tudo acontece muito mais no intestino do que no nosso cérebro. Além do fato de que a parede intestinal, que na verdade a nível, como é que eu posso te falar? A nível didático, você vê num livro aquela paredinha intestinal, aquela minhoquinha, né? E você acha que existe uma parede, mas na verdade essa parede, ela é formada de várias células, que são os enterócitos, são células que estão no intestino, mas elas são células nervosas, que elas ficam uma do lado da outra. Desse jeito, a parede, na verdade, não é uma parede isolada, é uma parede que tem possibilidade de abertura, porque cada dedo aqui seria uma célula, certo? Então, essa parede, ela precisa estar íntegra para que o alimento, quando esteja passando por aqui, ele seja absorvido pelos capilares desse intestino. Esses capilares vão pegar esses nutrientes e ainda vão jogar para o fígado, e o fígado ainda vai dar mais uma limpada para depois distribuir esse sangue com nutrientes para órgãos, pele, cabelo, enfim. Se o seu intestino, se essas células não estão organizadas, se elas não estão alinhadas, ou seja, a permeabilidade está ok, você vai ter uma irritação dessa membrana intestinal e esses enterócitos vão separar. Quando eles separarem, você vai boicotar esse mecanismo de absorção de nutrientes. Ao invés do nutriente ser absorvido ali dentro, entregado para o fígado realmente metabolizar e distribuir, você vai facilitar a passagem de pedacinhos do alimento que você escolheu direto para o sangue. E o que é que vai acontecer? O seu sistema imunológico vai identificar esse pedacinho de alimento como um corpo estranho. Porque o que é que o sistema imunológico faz? Ele fica passeando o dia inteiro ali no organismo, procurando vírus, bactérias e fungos. Ele vai ver esse pedacinho de alimento, ele vai ver que não é nem vírus, nem bactéria, nem fungo, mas ele vai ver que não é célula. E ele tem a obrigação de avisar para o dono, que somos nós. Como não se trata de nada muito grave, o que é que ele faz? Eu vou liberar um pouquinho de citocina inflamatória aqui. E essa citocina inflamatória conversa com a gente através de sintomas. Queda de cabelo é uma delas. Enxaqueca é uma delas. Dermatite é uma delas. Fadiga, enfim. São vários sintomas que a disbiose, que é esse desequilíbrio entre as proporções de bactérias causadas pelos nossos hábitos de vida, dos nossos pacientes, que vai causar uma confusão no intestino a ponto de irritar os enterócitos, separar esses enterócitos, fazer passar indevidamente um pedaço de alimento que vai estressar o seu sistema imunológico, que vai gerar citocinas inflamatórias e falar com você através de sintomas de doenças, né, que hoje em dia todo mundo considera o sintoma doença, né? A rinite é uma doença, a dermatite é uma doença, a queda de cabelo é uma doença, entende? Então, se a gente consegue intervir na qualidade desse intestino, se a gente consegue cicatrizar esse intestino, ou melhor, além de cicatrizar, a gente tem que parar de inflamar. Então, a gente tem que ter uma dieta personalizada, com acompanhamento nutricional, não apenas do que é nutritivo, mas do que é nutritivo e ideal para você. E existem vários exames que são feitos, genéticos, imunológicos, metabólicos, para mostrar o que você pode comer sem gerar toda essa confusão que eu acabei de explicar. Então,
A reabilitação intestinal é importantíssima porque vai garantir que não haja uma sobrecarga, uma inflamação intestinal, uma passagem de alimento indevido para estressar o seu sistema imunológico. Isso aí já gera um gasto energético absurdo. E aí a gente entra naquela conversa, a primeira fatura que o corpo vai cortar quando tem baixa de nutriente e muita necessidade de energia ele vai cortar nutrientes para pele, cabelo e unha. A gente precisa sobreviver. A gente sobrevive sem pele, cabelo e unha. A gente fica triste, mas enfim, sobrevive. Então, a ideia, o corpo da gente vai se compensando da melhor forma possível. Os sintomas que muitas vezes são entendidos como uma doença e são tratados com medicamentos, na verdade é uma forma do corpo da gente estar avisando que tem coisa errada. E a gente interpreta isso de uma forma muito errada, no meu ponto de vista. Na minha postura, eu gosto de reabilitar, ou seja, garantir que esse intestino esteja são para garantir que o nutriente chegue na minha célula. E eu gosto de ajudar o sistema imunológico através da fitoterapia, que é uma outra especialização que eu tenho. Fitoterapia vai entregar antioxidantes, que são exatamente os componentes que vão conseguir neutralizar os radicais livres, que também decorre desse processo inflamatório todo. Ok? Só mais um minutinho. Peraí. Sim, aí nessa confusão toda de produção de vitaminas e neurotransmissores, a gente obviamente vai conseguir perturbar até o processo endocrinológico, porque a formação de enzimas e até a disponibilização de aminoácidos para formar hormônio, você sabe que o corpo da gente é formado de água e aminoácidos. Os aminoácidos se organizam para formar enzima, hormônio, o que precisar, tecido, enfim. Então, a gente também vai atrapalhar essa questão hormonal, né? E pegando o adendo para a parte genética, imagine, nesse processo inflamatório, que você instala um quadro inflamatório, a desbiose, uma paciente que apresenta sintomas de desbiose, já é uma paciente que a gente já interpreta como uma paciente inflamada. O ambiente inflamatório para a epigenética é associado a um ambiente favorável a acordar genes relacionados à doença. E a doença da síndrome metabólica, da diabetes, do câncer, da rinite, da dermatite, também vai favorecer que aquele gene do adormecido, da queda de cabelo, ou que já está em ação, né? Que a gente tem pacientes que começam geralmente a ter queda de cabelo a partir dos 30, 40 anos de idade, ele vai acordar de tal forma que o processo pode ser muito acelerado. Se a gente controla a inflamação na paciente que está cursando alopecia androgenética, como eu tenho aqui no consultório algumas pacientes que chegam com esse quadro de alopecia androgenética e eu pergunto sempre se tem prima, se tem irmão, geralmente tem irmãs ou primas com o mesmo quadro, tiveram tias. Quando elas topam fazer esse processo anti-inflamatório, essa reabilitação intestinal, o quadro de alopecia estabiliza, demora para evoluir em comparação com as primas que não querem mudar hábitos de vida. Isso é coisa muito comum aqui no consultório e também já existem estudos mostrando essa diferença de abordagem, certo? Então, eu quero que vocês entendam como que é importante a gente ter essa visão da reabilitação intestinal. Antes de reabilitar, a gente precisa identificar o que é que está inflamando aquela determinada paciente. E hoje em dia a gente tem recursos tecnológicos para isso. Além dos alimentos inadequados para cada um de nós, no meu caso, eu tenho intolerância à clara de ovo, a castanha do Pará e castanha de caju. Coisas extremamente saudáveis. Mas quando eu como, por ironia do destino, eu tenho uma dermatite de couro cabeludo. Enfim, depois que eu descobri, depois dos exames genéticos, metabólicos, imunológicos e retirei, eu tenho crises de dermatite atópica quando geralmente tem um fator emocional, né? Ou eu, por motivos de trabalho, eu não estou dormindo o tempo que eu preciso dormir. E aí eu percebo, mas nunca foi uma crise como eu tinha antes. Minha dermatite atópica às vezes vinha aqui na testa. Eu não lembro mais a última vez que eu tive, depois que eu identifiquei esses gatilhos inflamatórios. Mas além do gatilho inflamatório alimentar, tem um gatilho inflamatório ambiental. Aí entra os agrotóxicos,
né? Os metais pesados que tá no cosmético, que tá na panela, que tá nos produtos até mesmo de cabelo, né? Como é que fala? De alisamento, de disciplinar o fio da paciente. Então, assim, toda a carga inflamatória, ambiental ou nutricional ou alimentar, ela vai impactar o nosso funcionamento intestinal, que vai impactar na nossa produção de neurotransmissores, de vitaminas, de absorção de nutrientes, de formação de enzimas, de formação de hormônio. E aí você não vai para lugar nenhum. Aí vai ficar passando o quê para a paciente? Vai passar cápsula? Ela não vai absorver, ok? Enfim. Então, assim, existem muitos recursos a níveis tópicos, que eu não estou aqui para falar sobre isso, eu vim aqui falar de alimentação, e depois que e como eu estou aqui falando de intestino, o passo a passo é identificar os gatilhos inflamatórios alimentares e ambientais, obviamente retirar isso da vida do paciente, aí exige mudança de hábito. Depois que a gente retira esses gatilhos inflamatórios, depois não, associada a essa retirada, a gente já entra com suplementação de antioxidantes, de probióticos, isso é uma coisa muito importante para a gente poder ajudar nesse processo da paciente, porque o que são probióticos? Os probióticos são as bactérias que vivem no nosso intestino, são os lactobacilos. Existem no mercado várias cepas de bactérias, de probióticos prontas, e existe a possibilidade de estar manipulando. Como tem muita cepa nova, e eu gosto de pensar em enterobactéria, em bifidobactéria, além de lactobacilos, para a gente aumentar essa diversidade da microbiota, quanto maior a diversidade, maior a produção de coisas bacanas e maior a adaptação dessa microbiota a qualquer adversidade, maior a contribuição dessa microbiota para o sistema imunológico. Então, a gente ajuda realmente a paciente de dentro para fora. Condutas específicas para passar para vocês não é possível devido a essa individualidade do tratamento de dentro para fora. Inclusive, o tratamento de dentro para fora é um conceito que eu desenvolvi, é um conceito, tá, gente? Não é um método, até mesmo exatamente porque ele é um conceito de um tratamento individualizado, não dá para ser método, porque método é para você conseguir aplicar para uma quantidade de pessoas diferentes ao mesmo tempo. A minha ideia não é essa, eu acho que a evolução na área de saúde e da estética, a gente individualizar cada vez mais. Então, no tratamento de dentro para fora, que é um novo conceito, a gente pensa sempre nessa individualização da identificação dos gatilhos, da retirada, na suplementação daquela microbiota específica para cada pessoa e na organização de hábitos de vida, né? Quando a gente chega ao ponto de organizar essa microbiota, o paciente geralmente já está dormindo bem e, obviamente, a queixa, se a causa da queda de cabelo dela for deficiência orgânica, a gente já resolveu. Existem duas dicas básicas, né? Assim, eu não consigo passar uma abordagem para vocês poderem aplicar diretamente, mas vocês vão trabalhar com dicas, vocês vão orientar a paciente de vocês da mesma forma, com as informações que eu passei para vocês agora, dessa importância desse olhar e desse cuidado do intestino. Perguntar para elas como é que anda o intestino dela, se é regular, como é que é, se ela tem gases, se ela tem período de constipação, de diarreia, se ela tem rinite, dermatite, isso tudo você vai formando o seu raciocínio, né? Mas eu ia falar de uma coisa. Sim, uma dica importante para você poder começar a aplicar no seu dia a dia é informar para a paciente que independente de ela ter sensibilidade ou não, de ter intolerância ou não a leite e derivados e a trigo, você pode falar para a sua paciente que, independente disso, se ela consumir esses alimentos, já está comprovado cientificamente que a passagem desses alimentos pelo intestino, né? Vamos voltar naquela permeabilidade, os enterócitos aqui fechadinho, a passagem desses alimentos pelo intestino vão irritar a membrana desse intestino delgado e os enterócitos, e você vai favorecer a separação dessas células, desses enterócitos, e a passagem do alimento
para a circulação e ativação do sistema imunológico e a produção de citocinas e a geração do padrão inflamatório, que vai atrapalhar não só a absorção de nutrientes, mas a epigenética e a produção de hormônios, ok? Então, tudo que tem caseína, que são os leites e derivados, e tudo que tem gliadina, que está no trigo, são extremamente inflamatórios para o nosso intestino. Inflamou o intestino, inflamou o corpo todo, pele, cabelo e unha vai junto, ok? Para vocês verem como essa coisa do intestino é séria, existe uma doença intestinal chamada síndrome de Crohn, que é o síndrome de intestino irritável. E os pacientes que têm esse tipo de síndrome são pacientes que não têm nem vida, coitadinha. Fica em casa porque tem diarreia o tempo todo, tem constipação, são subnutridas, fadiga, tem fibromialgia. Se você for pensar então em pele, cabelo e unha, já viu, né? Então, assim, é um quadro inflamatório crônico que realmente restringe muito a vida do paciente. E o tratamento padrão são os vários ciclos de antibióticos. Tem pacientes que nunca melhoram, tem pacientes que melhoram, mas pioram, ok? Existe uma nova abordagem da medicina funcional que chama-se transplante de microbiota. É transplante de fezes mesmo. Existe uma empresa super séria fora do país que ele faz uma seleção de microbiota de fezes, né? Então fica um super cocô que é transferido, é transplantado para o intestino desses pacientes com síndrome de Crohn. E não sou eu que estou dizendo, mas mais de 50 artigos publicados mostrando que 48 horas depois do transplante de microbiota, que é feito via endoscopia ou via colonoscopia, cessa a diarreia desse paciente. Nenhum outro método, nenhuma outra abordagem alopática tinha conseguido esse resultado. Mas a partir do momento que essa paciente com a síndrome de Crohn, ou seja, a pessoa não tem microbiota praticamente, para viver em constipação, em diarreia, já nesse quadro inflamatório, ela não tem bactéria, ela não tem vida no intestino. Então é transplantado vida para o intestino dessa paciente. E essa vida, que são as cepas de bactérias novas, colonizam muito rápido esse intestino e a paciente se recupera, né? Estou dando um exemplo drástico, mas para você ver a importância e o fundamento que tem essa abordagem de reabilitação intestinal, de proporcionar um padrão anti-inflamatório para o nosso intestino, fazer essa reabilitação intestinal, criar esse novo olhar para a queixa estética do paciente. E aí eu faço aqui o convite para vocês de procurar saber um pouco mais sobre esses assuntos. Quem se familiarizou e se interessou, eu deixo o convite para vocês darem uma olhadinha num canal que eu tenho no YouTube que chama Tratamento de Dentro para Fora. Tem a página no Facebook também, onde eu coloco alguns vídeos curtos que explicam esse passo a passo. Cada vez mais vão chegando mais vídeos e a minha ideia é realmente conscientizar não só os colegas, mas as pessoas que querem realmente se compreender melhor e ter a saúde e a beleza nas mãos, ok? Eu agradeço aqui a organização do evento, desse congresso. Eu acho que a ideia é muito válida. Eu acho que só o fato de não ter que deslocar todo mundo para estar presente no evento já soma muito, já facilita a vida. Eu agradeço demais pela oportunidade e reforço o convite para vocês criarem esse novo olhar e contar comigo para o que vocês precisarem a nível de informação, ok? Muito obrigada.